Boa noite, entrando no ar o programa Canal Aberto, que sempre, toda semana, traz um tema relevante da comunidade, da região do Vale dos Sinos e região metropolitana de Porto Alegre, e hoje com um tema muito importante, que é o tema habitação. Nós temos aqui na bancada hoje o nosso vereador Sérgio Ranes, que é presidente da Comissão de Obras da Câmara de Vereadores, o professor Beto Carabarral, que também atuou muito tempo na Secretaria de Habitação do município, a professora Alessandra Brito, da Universidade Fevale, arquiteta e mestre em engenharia, e o nosso líder comunitário, Jorge Velho, membro da UAC, União das Associações Comunitárias, e presidente da Associação Comunitária do bairro Boa Saúde. Iniciando esse tema e relembrando todo o trajeto que nós tivemos, toda a trajetória que nós tivemos até a aprovação do Estatuto da Cidade no ano de 2001 e os avanços que o Estatuto da Cidade trouxe para a questão do planejamento urbano, para a questão do planejamento das cidades. E nesse Estatuto da Cidade nós temos um capítulo muito importante que trata da regularização fundiária. Haja vista que nós temos em Novo Hamburgo mais de 100 áreas de interesse social, que são áreas que estão ocupadas irregularmente, muitas delas áreas públicas, áreas particulares também, áreas de praça, encostas, beiras de rios, de arroios, de córregos. Então são esses temas, meu vereador Sérgio Ranes, que a gente vai tratar hoje, já passando a palavra para o senhor, para fazer as considerações iniciais e com uma pergunta, no seu entendimento. Nós temos aqui em Novo Hamburgo algumas ocupações que as pessoas correm risco, inclusive, que são as ocupações, por exemplo, de áreas como as áreas do Quefas, da Vila Quefas, né? Algumas áreas da Vila Palmeira, lá perto do rio, quando tem problema de enchente, mesmo áreas que agora tiveram uma intervenção muito grande, que é a área da Kipling e da Getúlio, né? Mas que mesmo assim sempre se corre aquele risco, né? Como é que o senhor está vendo essa situação hoje no município de Novo Hamburgo? Bom, boa noite, Fernando Marcos, boa noite, senhor Beto Carabajar, boa noite a professora Sandra, boa noite, o Jorge Velho, que também é pessoas conhecidas, né? Dizer que é uma satisfação poder estar aqui hoje participando desse debate, que é muito importante, que nós vamos tratar de assuntos de interesse da nossa comunidade, de Novo Hamburgo. Dizer que realmente ela é bastante preocupante hoje, as áreas que nós estamos hoje, que ainda não estão habitacionadas. Nós tivemos, de todos os governos que passaram, nós tivemos avanço, mas quero só entrar um pouquinho, depois entramos mais no mérito, mas nesses avanços também tivemos um pouco de má sorte de como foi feito o planejamento de habitação na cidade de Novo Hamburgo. Infelizmente, nós temos hoje loteamentos que se diz loteamento com nada de infraestrutura para a nossa comunidade. Começando num exemplo, podemos dizer isso, estou falando aí quando o PMDB, se nós olhar as casinhas que foi criada ali na Manágua, na Santo Afonso, se nós tivesse feito ali par, gente, quantas pessoas nós tinha colocado naquele local ali? Assim, nós estamos ali com 100 e poucas casinhas ali, 100 e poucas famílias. O mesmo exemplo eu posso citar rapidamente a Morada dos Eucalipto. Ali começaram bonito aquela edificação com todos aqueles apartamentos, com os par, que nós poderíamos ter ocupado mais aquele solo, feito 4 para baixo, 4 para cima, e não precisaria usar elevador, e ficaria excelente. Se nós tivéssemos trazido todo aquele loteamento igual como ele começou, nós hoje não teria a Kipling e não teria a Getúlio Vargas. Nós poderíamos ter tirado toda aquela comunidade que nós tínhamos ali, poderia ter levantado ali e botar, que é cota 8 ali, que sempre pega as enchentes que nós estamos, tá? E nós poderíamos aproveitar aquilo ali novamente para uma urbanização realmente com toda a infraestrutura, ou nós poderíamos também fazer uma grande área, por que não, do empreendimento das empresas, né? Então, claro que não quero eu ficar aqui roubando todo esse tempo, mas eu acho que temos que pensar melhor nas próximas agora,
quando nós tivermos esses programas, e por isso que é importante esse debate aqui hoje, tudo com pessoas com experiência, com qualificação e que tenham conhecimento da nossa cidade de Novo Hamburgo. Perfeito. Professor Beto Carabarral, na condição de responsável pela pasta da habitação, né, a experiência que o senhor teve ali, naquele período em que várias obras, né, foram feitas, e além disso, já teve todo um preparo, uma preparação do ponto de vista legal, né, até porque teve a questão do gravame das áreas de interesse social, né, isso aí é uma coisa muito importante, até para o telespectador, para a pessoa que está em casa entender. Nós temos o mapa do município, e nesse mapa tem as áreas comerciais, as áreas residenciais, áreas mistas, áreas de patrimônio histórico, que é, por exemplo, o bairro Hamburgo Velho, né? E as áreas de interesse social. Então, isso são gravadas essas áreas, que ali há uma flexibilidade dos padrões urbanísticos, né? Tu não precisa ter uma rua tão larga, né? Tu pode ter lotes menores, que a função de uma área de interesse social, desse gravame, é exatamente isso, é tu ter esse diferencial. E principalmente a questão da intervenção urbanística, da questão das obras que foram feitas, principalmente na Kipling e na Vila Palmeira, né? Como é que o senhor conduziu isso na Secretaria de Habitação? Bom, na verdade, boa noite a todos os colegas de mesa aqui, ao vereador Serjão, a professora Alessandra Brito, que eu conheço de alguns encaminhamentos que pelo que ela informa aqui, vai falar um pouco disso depois. Parece que nós temos algumas novidades já começando a acontecer na Zona Norte, lá no loteamento Quefas e mediações. Ao nosso querido Jorge Velho, amigo, companheiro de longa data aí, e ao meu amigo Fernando. Antes de mais nada, constatar aqui que Novo Hamburgo é uma cidade que, digamos, na sua história, ela não se projetou, ela não pensou, não planejou algumas questões fundamentais. Porque, na verdade, na década de 80, quando acontece o boom do calçado, com a criação daquele cluster Correio Calçadista, que trouxe milhares de pessoas aqui, não se pensou na questão tanto habitacional quanto a questão do tratamento do esgoto, e muito menos nas consequências ambientais que isso poderia trazer para a cidade, para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu conheço esse problema desde a década de 80. Eu me lembro, estava falando com o Sérgio aqui, em 1988, pelo que eu me lembro, né? Eu estava nesse período militando com a minha esposa, Dona Rosane, na área da pastoral popular com o bispo Dom Sinésio, e era o tempo que se fundou a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Sindicato dos Sapateiros, e nós produzimos um fato muito forte aí, digo nós, como coletivo, que tínhamos uma inserção pastoral na RS 239, né? E nós ocupamos aquela área, nós organizamos a ocupação, porque toda semana nós tínhamos um velório lá, nós estávamos lamentando a morte, ou de uma criança, ou de um idoso, ou de um trabalhador sapateiro, ou de uma pessoa que era atropelada por algum ciclista que voltava do trabalho também. E eu quero dizer aqui que atualmente a principal área que nós temos problemas, digamos, mais gritantes do ponto de vista habitacional e também ambiental, é a questão lá na Zona Norte, né? Porque eu acho que e casualmente trago isso porque foi naquele período que nós fizemos um processo de ocupação que não era nem um terço do que seria hoje a população, bem menos um terço do que seria a população, e vale lembrar que toda aquela parte de infraestrutura que ao longo dos anos foi feito pela organização dos moradores. Não teve nada de presente de nenhum prefeito, de nenhum estamento aí. Claro, eles foram sensíveis a uma pressão da comunidade. Prefeito Paulo Ritz.
Foi tirada, retirada que foi durante as famílias da 239. Dentro de 88, que está dizendo 92. Durante a administração do Paulo. Mas, digamos, eu me lembro bem, Sérgio, que como foi uma organização. Eu participei, os moradores a própria escola, que foi construída que também junto, né, que esses dias fez aniversário, é fruto dessa organização social. Então, o que dá a impressão que não tem acompanhado muitas vezes, por parte das administrações municipais, e me incluo nessa parte aí, porque já fui secretário da pasta também, além de ter sido um militante do movimento há 30 anos atrás, que, de fato, a gente não conseguiu dar conta ainda totalmente dessa situação. Quando eu digo a gente, estou incluindo junto, incluo a cidade, incluo as atuais autoridades. Eu quero relembrar aqui que nós aproveitamos muito o que eu chamo de uma vaga no sentido de um período histórico, através principalmente do governo do presidente Lula, principalmente, um pouco também com a Dilma, que deu sequência ao processo. Nós aproveitamos para trazer para Novo Hamburgo, nas duas administrações, do Tarcísio e do Lauermann, um conjunto de obras e serviços que marcaram a cidade. E eu diria que um dos temas, junto com as 12 creches, com os 26 quadras esportivas nas escolas, com as quase 30 unidades de saúde da família, com a duplicação do hospital, com as UPAs, junto com esse centro que está sendo uma Rondônia de atendimento a pessoas com necessidades especiais, o tema habitacional teve prioridade. Estava somando aqui, posso voltar numa segunda intervenção, que chegamos praticamente a quase 5.000 famílias que foram atendidas através ou dos projetos de regularização fundiária, alguns ainda que estão em andamento, né, e que espero que a prefeita Fátima e a sua equipe continuem, e junto com o Minha Casa Minha Vida, que atingiu 4, 5 grandes empreendimentos. Bom, 5.000 famílias dá um universo de praticamente 20, e como nós sabemos que nos bairros tem famílias mais numerosas do que uma família tipo, tu tem praticamente 25.000 cidadãos de Novo Hamburgo, né, hamburguenses, incluam-se as crianças aí, que dá uns 10% da comunidade de Novo Hamburgo que foi beneficiada, que teve acesso ou à moradia nova ou que teve acesso à regularização fundiária, embora incompleta em algumas áreas que, de fato, como a República tem que continuar atuando, digamos que o prefeito que está aí, a prefeita que está aí vai ter que dar sequência. Assim como nós demos sequências a outros projetos e assim como a gente aproveitou essa oportunidade enorme que se abriu em Brasília, que hoje não tem mais, e que isso inclusive influencia a atuação, ou a falta de atuação das prefeituras, mas nós fizemos um pouco, digamos, essa parte. Sim. Há uma tendência, na minha opinião, dada a crise econômica e a crise política que o país vive, de uma espécie de estagnação desse processo, que é uma coisa que nenhum de nós, seja da política, seja da universidade, seja do movimento comunitário, né, ninguém de nós gostaria de que parassem as obras e os serviços, mas, de fato, teve um encolhimento enorme orçamentário em várias áreas, e o horizonte não é um dos melhores. Por isso, eu acho que é importante que a gente discuta aqui, hoje à noite, esse tema tão caro, tão difícil. Uma partezinha antes de passar para a doutora, lá. Um reconhecimento ao doutor Fernando Marques, que está aqui fazendo a mediação hoje desse debate, de 2004, 2008 e em 2006, realmente, quando o senhor entrou dentro da Kipling e começou a fazer todo o mapeamento, e ali começou as regulações fundiárias de verdade da cidade de Novo Hamburgo. Então eu quero deixar esse reconhecimento, porque nem eu duvido em qualquer outro mandato, não estamos falando em partido, que tivesse alguém dedicado dentro de uma secretaria que fizesse toda a topografia, que fizesse todo o planejamento, fizesse todo o mapeamento, eu deixo que depois você vai dizer. Mas eu quero deixar aqui a público o reconhecimento de quanto você lutou para nós ver hoje como está a Vila Kipling. Muito obrigado, vereador. Na realidade, mais do que um trabalho, é uma concepção que a gente tem, dessa questão do ordenamento urbano, de trabalhar com a comunidade, dar esse
passar essa informação para a comunidade. E aí, naquela oportunidade, nós estivemos juntamente com o secretário na época, Leandro Larsen, fazer esse reconhecimento, porque o Leandro nos deu carta branca para trabalhar junto ao saudoso prefeito Jair Foscarini, né? Verdade. E ali a gente começou, né? Até porque aqui, ó, todo aquele embasamento legal, aquele marco legal, ele era necessário para depois se fazer todo esse processo que se fez com um aporte de verbas tão grande que veio dos governos Lula e Dilma, né? Isso é um fato, porque antes não se tinha acesso a esse aporte de verbas. Não é que não se tinha, era mais difícil de se conseguir. Houve uma política específica que culminou no Minha Casa Minha Vida. O que mudou, professora Alessandra? Primeiro, na questão do Estatuto da Cidade, né? A questão dos processos de regularização fundiária que a gente observou no Brasil inteiro, né? Nas grandes cidades. Nós temos uma lei aqui em Novo Hamburgo, a Lei Municipal 1839 de 2008, que a senhora teve participação, inclusive, né? O Jorge Velho teve participação, o vereador Sérgio Gant, tu também teve participação, que foi uma conversa que nós tivemos com a comunidade, e a partir dali se fez uma das primeiras, a primeira lei que trata do assunto no estado do Rio Grande do Sul. E essa lei a gente fez uma pesquisa na legislação do município de Diadema, em São Paulo, e do município mesmo de São Paulo, né, na gestão da prefeita Luísa Lundin. 2008 foi essa lei é 1839 de 2008. A senhora que participou daquela discussão também naquela época, porque nós tínhamos uma comissão de regularização fundiária e a gente trabalhava então o aspecto legal, né? Até para depois se trabalhar a questão da intervenção urbanística propriamente dita. Professora, como é que a senhora viu esse processo todo no município de Novo Hamburgo? A senhora que atua tanto nessas áreas aí do município. Obrigada pelo convite e a presença de todos. Eu, como representante, então, acadêmica, né, da Universidade Fevale e falando pelo curso de arquitetura, a gente vê que o Estatuto da Cidade deu as ferramentas para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje, né? Poderíamos estar mais avançados, mas sem as ferramentas, os instrumentos jurídicos da regularização fundiária, né? A demarcação das áreas de interesse social, a lei de assistência técnica gratuita, né? Nos deram instrumentos para que a gente pudesse atuar. Então, eu acho que a gente precisa avançar nesses quesitos, né, para colocar em prática. O que eu tenho visto, falando mais especificamente em Novo Hamburgo, né, o meu contato com a Secretaria de Habitação em Novo Hamburgo aconteceu há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, em junho, eu me dirigi à Secretaria de Habitação. Eu ministro uma disciplina chamada Habitação Social, Projeto 7, né? E eu fui em busca de áreas em Novo Hamburgo que pudessem estar aptas, né? A gente fazer um trabalho acadêmico, mas áreas, no meu entendimento, livres, né? Desimpedidas para que a gente pudesse fazer trabalhos acadêmicos para alguma comunidade específica. E naquela época, eu não me lembro do sobrenome, mas era o arquiteto Fernando que estava... Sim. Na Secretaria Fernando Costa. Isso, Fernando Costa. E ele, junto com o meu colega arquiteto Vinícius de Moraes, que estava junto comigo, nos impôs o desafio. Novo Hamburgo não tem área livre destinada, não tem estoque de terra destinado à habitação social. Mas eu tenho um desafio grande para vocês. Nos apresentou, então, a Vila Palmeira. E a partir desse desafio que ele nos apresentou, então a gente começou a trabalhar nas disciplinas, né, de arquitetura, projetos de habitação de interesse social com viés da regularização fundiária. Diga-se de passagem, é um conhecimento que naquela época, mesmo sendo 2007, era um conhecimento novo na academia, né? Então eu tive que estudar muito sobre isso, porque não se tinha aparato legal, não se tinha livros, não se tinha lei, né? Não tinha embasamento nenhum. E a gente foi então juntos estudando isso, professores e alunos, né? E quando a gente completou 2 anos de conhecimento em cima da Vila Palmeira, a gente então fez a apresentação desses projetos acadêmicos para o prefeito. Naquela época era o prefeito
Já era Aí Foscarini. Foscarini. Não era o Foscarini, já era nova gestão. Já era o Tarcísio. Já era o Tarcísio. Foi 2009. 2008 a 2009. 2009. E aí, a partir disso, então, e por causa da Lei de Assistência Técnica Gratuita, que foi, digamos, aprovada em 2008, a gente teve o aparato legal para poder fazer, então, um convênio entre universidade e prefeitura. E se tinha recurso, né, no Ministério das Cidades, existia recurso para isso, fomos defender o projeto lá, inclusive o nosso coordenador na época, o arquiteto Rinaldo, foi defender esse projeto e a gente conseguiu, então, também eu acho que com muita articulação do Tarcísio, verbas para fazer o projeto para 5 comunidades, né? E a gente ficou muito feliz porque isso foi a primeira vez, segundo naquela época ainda o presidente do CREA, que isso acontecia. A Lei de Assistência Técnica Gratuita era implementada no Brasil, né? Então fomos inovadores nisso. Que bom. E só que o que aconteceu? A implementação disso, embora os projetos tenham sido aprovados, a gente tenha conseguido recurso para fazer isso e projetos de boa qualidade, não é só porque é habitação social, o projeto tem que ser ruim, as condições têm que ser ruins, mas a gente viu que para a execução das obras de infraestrutura foram empresas que vieram, que fizeram, foram muito competentes e quando chegou a hora da habitação social, que é aquilo que o morador está esperando, o morador teve a sua casa demolida, né? Sim. Marcada com um X, tu vai sair daqui porque tu vai receber uma casa nova. E a casa foi demolida, ele foi para aluguel social e várias licitações vazias, né? Empresas não se interessaram porque a margem de lucro é bastante pequena para esse tipo de unidade de construção de unidade habitacional. E o que a gente vê é que dos 5 projetos que a gente fez, Vila Palmeira 100% de infraestrutura concluída, Marcílio J. Pereira 100% de obras de infraestrutura concluída, Martin Pilger, eu não sei o percentual de infraestrutura, mas as casas só avançaram na Marcílio J. Pereira e 3 empresas quebraram, ganharam a licitação e quebraram. As casas foram levantadas. A última vez que eu encontrei essa comunidade foi em janeiro e dizendo para elas, olha, a prefeitura está nos dizendo que em outubro vocês vão se mudar. Quando eu voltei de férias, não tinha mais canteiro de obras. Então, o que vocês estão falando da questão da falta de planejamento, a gente precisa ter, sim, um rigor, né? Em que empresas que a gente está contratando, mesmo com licitação, como é que empresas quebram? 3 empresas quebram, Tem né? que ser melhor analisar. E a comunidade, capital. então, ela está, digamos, vendo a casca da sua casa se deteriorar, né? E esperando a casa nova. Mas a boa notícia é que a gente conseguiu nessa gestão, já que inicia, né, um ótimo, digamos, diálogo com a Secretaria de Habitação e todas elas vão retomar. Já foi feita licitação, se não me engano, em questão de 1 mês, 2 meses, as obras para a construção das casas vão estar começando. Perfeito. Então essa é a boa notícia. Sim. Eu apresentei o líder comunitário Jorge Velho, mas eu esqueci de dizer também que ele também atuou na pasta da habitação como diretor da Secretaria de Habitação. Então, é uma pessoa que também tem um profundo conhecimento da realidade dessas áreas. Já foi vereador dessa cidade, assumiu lá. Já foi vereador, inclusive. Isso aí. Então, Jorge, essa questão eu coloquei as mais de 100 áreas de interesse social que existem no município, né? Claro que foram elencadas algumas áreas para se fazer intervenção, dentre essas a Marcílio J. Pereira, a Vila Palmeira, a Vila Kipling, né? e a Vila Martin Pilger. Foram as 4 áreas, né, que foram escolhidas pela questão da vulnerabilidade, por uma série de fatores. Nós temos outras áreas que necessitariam de uma intervenção também, né? No meu modesto entendimento, eu acho que uma das situações mais problemáticas do município é a Vila Quefas. Primeiro, por causa da ocupação das áreas de proteção ambiental, né, que ali na nascente do Arroio Pampa. Né? Sem falar as encostas perigosas. Sem falar em encosta, inclusive já teve até tragédia, teve aquela tragédia lá de 2011, se eu não me engano, que uma senhora perdeu os 3 filhos lá no deslizamento. Né? Então, a solução para o Quefas
Até porque o adensamento populacional, o número de pessoas que tem naquela área é muito grande, né? Teria que ter alguma proposta de verticalização, como o vereador colocou, de um edifício, né, para comportar famílias de até 4 pessoas, por exemplo, né? São ideias, né? No seu entendimento, o senhor acha que a área que necessita de intervenção urgente seria o Kefas ou teriam outras áreas que também necessitariam de uma intervenção? Boa noite. Vou comentar aqui o novo vereador, Sérgio, o professor Beto, né? O próprio nosso Fernando Marco. Professora, prazer ele ver novamente. Já tive a oportunidade de fazer um trabalho com ela lá na nossa associação, no bairro Boa Saúde, né? Então, eu acho assim que participei de quase todos esses movimentos, né? Onde começou lá no Marisol, né? E esses todos que já foram mencionados, né? Na Vila Kipling, fizemos várias reuniões, no Kefas, né? Santo Afonso, na Palmeiras. Então, todas têm dificuldade. A Palmeiras hoje dá para dizer que não se reconhece mais o que era Palmeiras, né? Melhorou bastante, né? Outra situação. Mas, voltando assim à pergunta, que é a questão do Kefas, foi deliberado e foi transferido muita gente para o residencial Novo Hamburgo, né? E foi criado no Boa Saúde, né? Só que é aquela situação que às vezes tem que ser muito bem pensado na maneira de transportar as pessoas, porque as pessoas aqui têm o costume, né, de morar num determinado local e transferir essas pessoas, né, digamos, para uma outra situação, para um outro bairro ou para uma outra localidade onde não são acostumados a viver, né? Então, foi o que aconteceu na Boa Saúde. Muita gente voltou e retornou para o lugar que estava, né? A gente vê que muita gente foi e acabou voltando, né? Porque deixou alguém, porque deixou uma casinha, porque deixou uma situação. Então, eu acho, né, que o que foi comentado aqui, que a própria professora comentou, o Sérgio comentou, o professor, de que no momento que for fazer ter uma articulação, ter um reconhecimento das localidades, né? Vamos supor, como é que vai transferir uma pessoa de Santo Afonso para o Kefas, ou do Kefas para Santo Afonso, ou Boa Saúde para Canudos, né? Então, eu teria que determinar e tentar acertar, né, essas pessoas em determinado lugar que está, né? E eu acho assim que hoje, né, edifícios né, pequenos, de 4 andares, seria o melhor, porque iria agregar mais pessoas em um lugar menos, né, um território de terra com menos tamanho, que não precisaria tanto. Que nem no Boa Saúde foi feito várias casinhas, né, nós chamamos de casinhas lá no residencial. Tem, eu acho que quase 400, né, professor? Quase 400 casinhas que poderia ser feito, né, ali tem que 2 a 3 mil moradores, que poderia naquela área ali colocar 10 mil moradores, né? Poderia ser usufruir de maneira, né, muito boa. A professora Alessandra quer fazer uma parte... em relação à Zona Norte, né, especificamente a partir do ano passado, de 2016 a 2020, a Fevale foi estratégia dela investir em programas de extensão, né, e focados no meio ambiente. Então, hoje eu sou líder de um programa de extensão chamado Programa de Educação Ambiental em Desastres Naturais. Nossa área de atuação é o Kefas, né? Kefas, São José e Dil, e ali a gente tem várias áreas, já de 11 áreas mapeadas pelo CPRM, que é o órgão do Serviço Geológico do Brasil, 7 estão dentro do São José e Dil. E não só essas 7, no nosso projeto a gente já identificou outras mais. Toda a encosta ela é vulnerável, não são pontos já onde ocorreu o deslizamento. A gente tem uma doutoranda que está terminando o doutorado dela
e ela vai trazer dados que são muito mais preocupantes do que o próprio CPRM traz para a gente. Então, tu estava falando de densificação do Kefas e tal, eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre isso. A gente está tentando trabalhar com mapeamento e modelos do solo. Existem softwares que fazem isso, a gente analisa o solo, coloca os dados nesse software e ele vai te dizer o quanto o solo está suscetível ou não a deslizamento. E aí a gente vai ver que se isso for suscetível a deslizamento, como se apresenta, né, pelo menos nesses dados iniciais, quem está na área regular também pode sofrer, porque isso vem abaixo, desliza e anda metros, né, 100 metros, 200 metros. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande na área do São José, em falar em verticalização, em falar em adensamento, porque ali é uma bacia, né? É cercada de morros e aquilo, se vier a ficar instável, pode afetar pessoas que, inclusive, estão na área regular. Então, nosso programa está trabalhando nisso, com base científica, né? Para que a gente possa fazer um trabalho de educação ambiental. Eu concordo completamente com o Jorge no respeito do deslocamento das pessoas. Existem redes familiares de serviço, de saúde, de escola que não podem ser desfeitas, né? Até as relações familiares, claro, de amizade, quem de cuida de vizinhança. quem, da criança, né? Então, Perfeito. Kefas tem que ter um olhar muito Perfeito. especial. O Beto já quer fazer uma intervenção, mas a gente precisa chamar os nossos apoiadores culturais. Voltamos no segundo bloco com mais debate sobre regularização fundiária e habitação.